Olá, turma! Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui no Gramática para Passar. Você já me conhece, sou o seu professor, Lucas Lemos. E agora, vou mostrar para você as observações importantes. E são muito importantes, porque veja bem, no bloco anterior eu mostrei os 6 fatores de atração, os 6 fatores de próclise. Tenho plena convicção de que você já decorou os 6 fatores de atração. Advérbios, palavras negativas, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e conjunções subordinativas. Ah, você já decorou. Então agora conheça na tela as observações importantes. Bom, olha só. A primeira observação é a mais importante, por isso é a primeira, tá? É a mais comum em prova e é a que derruba o candidato. Porque o verbo no infinitivo, turma, ele sempre vai aceitar o emprego da ênclise. E aí é onde mora o perigo, tá? E é aqui que mora o perigo. Porque olha só. Pediu para não manifestar-se sobre o assunto. Pediu para não manifestar-se sobre o assunto. E aqui o examinador vai perguntar se essa construção está adequada. Muito candidato bom vai dizer que está errado. Por quê? Porque olha para o não e fala assim, ó. Professor, o não é um advérbio. E advérbios são fatores de atração. Sim. No entanto, o verbo manifestar, ele está no infinitivo. E o que a regra diz? Tanto faz. Você pode usar antes ou pode usar depois. Tanto faz. Então, pediu para não se manifestar ou pediu para não manifestar-se. A verdade é que usaremos, eu utilizei isso e o examinador também fará uso do fator atrativo para te induzir ao erro. Esse não aqui pouco importa para nós, pouco importa. Eu posso dizer, pediu para se manifestar, pediu para manifestar-se. O não pouco importa. Claro que o examinador propõe o emprego desse não, ele vai escrever para indicar o erro. Para quê? Para induzir você a errar a questão. Mas o aluno do professor Lucas não erra. É ou não é? Vai entender que por mais que haja um fator atrativo, e eu tenho fator de atração, se o verbo está no infinitivo, eu posso usar a ênclise. É isso aí. Então, verbo no infinitivo, terminação AR, ER ou IR. O verbo no infinitivo sempre aceitará. Eu não estou dizendo que é obrigatório o emprego da ênclise. Não é obrigatório. Eu estou dizendo que ele aceita o emprego da ênclise. E realmente ele aceita. Ó, pediu para não se manifestar, está certo. Ou pediu para não manifestar-se sobre o assunto. Na tela, e você vai ver comigo a nossa questão. 343 diz assim, ó. No trecho, o não importar-se com que ocorra. É opcional a colocação do pronome se antes de importar-se ou não se importar com que ocorra? Certo. Muita gente erra. É opcional? É opcional. Professor, mas o não é atrativo, é uma palavra negativa. Sim, mas como está o verbo? No infinitivo. E o que acabamos de aprender? Que verbo no infinitivo sempre aceita a ênclise. Então, muita gente vai marcar essa questão errada, por quê? Porque acha que é obrigatório. Não é obrigatório. É opcional o emprego de uma ênclise. Você pode usar o pronome tanto antes quanto depois, por mais que exista o fator atrativo. 344 diz que seria mantida a correção gramatical do período, caso a partícula C, em se beneficiar, fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal beneficiar, escrevendo beneficiar-se. A questão está correta. Seria mantida a correção gramatical? Seria. Professor, mas nós sequer fizemos a leitura do texto, mas não há necessidade, pois ao perceber que o verbo está no infinitivo, nós entendemos que eu posso, sem problema nenhum, utilizar esse cara depois do verbo. Está bem aqui, ó. Para que
consigam se beneficiar. Agora, é muito interessante também que vai que existe essa pergunta. Se porventura tivesse um hífen aqui, ó, consigam-se, aí esse pronome não poderia ficar aqui e teria que ficar depois, porque o que vai atrair. Aí o que iria atrair? Se tivesse o hífen, tá? Se tivesse. Como não tem o hífen, significou que esse se não está ligado ao conseguir, mas sim ao beneficiar. E significa que eu posso colocar depois sem problema nenhum. Então a questão do hífen aí faz realmente uma grande diferença para nós. Se tiver o hífen, significa que está conectado ao conseguir. Sem o hífen, está conectado ao verbo da frente, que é beneficiar. E aí eu posso, sem problema nenhum, colocar depois, e isso mantém a correção do texto. Tópico 2 diz para nós. E esse tópico 2, o 1 é muito importante para nós, hein? Porque realmente derruba o candidato. Mas o 2, requer muito cuidado. Porque diz assim o tópico 2, que o verbo no particípio e no futuro jamais, de forma alguma, poderá aceitar a ênclise. É isso mesmo. Verbo no particípio no futuro não aceita a ênclise. Vamos aqui a um primeiro exemplo. Eu digo que ninguém deve ter lembrado-se desse assunto. Esta construção está perfeita? Bom, professor, veja bem. Lembrado, terminação aduído, certo? Isso é verbo no particípio. Verbos no particípio não vão permitir o emprego de uma ênclise. Por isso, o correto é dizer, ninguém deve ter se lembrado desse assunto. Porque o verbo no particípio, turma, não permitirá o emprego de uma ênclise. E aí requer esse cuidado muito grande. Tudo bem? Verbo no particípio não aceita emprego da ênclise. Bom, eu quero responder essa questão aqui 345 com você. Veja o que traz a questão. A função sintática exercida por a mim mesmo em tratarei a mim mesmo, então, a mim mesmo, corresponde a me, tá? Corresponde a me. E por essa razão, também seria gramaticalmente correta a seguinte redação no texto. Tratarei me. Bom, olha só, vamos pensar aí. A pergunta do examinador, trocando em miúdos, é o quê? Quer saber se eu posso trocar tratarei a mim mesmo por tratarei me. Menino que nunca viu isso, fala o que aqui? Professor, tratarei a mim mesmo. Tratarei-me. É tudo a mim mesmo? Tratarei a mim mesmo. Tratarei-me, tudo a mim. Tá certo. Tratarei a mim mesmo. Tratarei-me. Mesma coisa, tá certo. Está certo? Claro que não. A questão está errada na tela. Nossa, professor, sério? Sério. A construção está equivocada. Por quê, professor? Porque o verbo está no futuro. Tratarei é um verbo no futuro. Futuro aqui, conhecido como futuro do presente. E quando o verbo está no futuro? Nós vamos usar a chamada mesóclise. Não posso usar a ênclise. Também não vai poder usar a próclise aqui, porque o pronome não inicia a frase. Então diremos tratar-me-ei. Tratar-me-ei como objeto. Porque neste momento devemos fazer uso da chamada mesóclise. Pronome é um pronome mesoclítico. Vamos ter que usar o pronome no meio do verbo. Agora, se porventura houvesse um fator atrativo, por exemplo, não, aí nesse caso o pronome atrai ou não atrai, então vai ficar não me tratarei. Está vendo? Agora, como eu tenho um não e um não é um advérbio, advérbios são fatores de atração.
Então, não me tratarei. Aí o advérbio manda. O fator de atração, turma, só não manda mais do que o verbo no infinitivo que eu vi aqui com você, ó. Quando o verbo está no infinitivo, ele sempre aceita ênclise, certo? Agora, verbo no futuro jamais aceita ênclise. Aí eu uso a mesóclise ou eu uso a próclise. Como não tem como usar a próclise, eu vou usar a mesóclise, tá? Então, tratar-me-ei. Então, vamos anotar aqui. Como é que eu vou usar isso daí, ó? Vamos pensar um pouco aqui em se tratando de conjugação verbal. Vamos pensar aqui no verbo, tanto no futuro do presente, tá? Futuro do presente. Quanto também no futuro do pretérito, tá? Vamos pensar aí nessas conjugações verbais. Aí pensa aqui comigo, vamos pegar um verbo qualquer? Qual verbo, professor? Eu gosto do verbo amar. Você sabe disso, gosto do verbo amar. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos conjugar o verbo amar aí no futuro do presente, ó. Ó aqui, ó. Vou jogar um eu aqui, ó. Eu, colocar o tu, ele, nós, vós e o eles. O que eu quero te mostrar? Que a base do verbo não vai mudar. Então, ó, eu vou até ser meio preguiçoso. A base do verbo não vai mudar. Então, ó, eu amarei. Tu amarás. Ele amará. Nós amaremos. Vós amareis. E eles amarão. Certo? Certo, professor? Agora, no futuro do pretérito, como é que vai ficar? Eu amaria. Tu amarias. Ele amaria. Nós, aí aqui, ó. Nós amaríamos. Aí tem um acento aqui, ó. Nós amaríamos. Vós amaríeis. Mesma coisa, tem um acento aqui. E eles amariam. Correto? Então pronto. Aí a conjugação do verbo. Tanto no futuro do presente quanto no futuro do pretérito. E por qual motivo eu estou te mostrando isso? Porque o que eu deixo para o final, quando eu vou utilizar o pronome no meio do verbo, é sempre a desinência. É sempre a marcação de tempo. Tá? Então é sempre a desinência que eu deixo para o final do verbo. Sempre a desinência. Então vamos lá, olha só. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Veja se a construção, quando eu digo assim, ó. Trazer-te-ei boas notícias. Veja se essa construção. O que você acha? É uma construção que está perfeita? Trazer-te-ei boas notícias? Ó, coloca uma outra aqui, ó. Coloca um pouquinho mais para baixo. Fazer-te-ei o quê? Uma surpresa. São construções corretas? O que você acha, ó? Trazer-te-ei boas notícias, fazer-te-ei uma surpresa. Porque veja bem, turma, veja lá. O que eu te ensinei é que você vai pegar o verbo e colocar o verbo aí no infinitivo, ó. Pensa no verbo aí, qualquer verbo, vai, pode falar. Pode pensar comigo, vamos lá. Amar? Professor, eu quero o verbo beber. Tá bom, pode ser. Beberei, beberás, beberá, beberemos, bebereis, beberão. Ó. Aprovar, professor? Ah, legal, gostei. Aprovarei, aprovarás, aprovará, aprovaremos, aprovareis, aprovarão. É só colocar o verbo aprovar e conjugar com as desinências. Se fosse no futuro do pretérito, o verbo passar, professor. Passaria, passarias, passaria, passaríamos, passarias, passariam. Bom, você já me sugeriu os verbos, não foi? Agora é minha vez, pode ser? Claro, professor, claro. Então a minha sugestão aqui é o verbo tagarelar. É isso mesmo. Conjuga o verbo tagarelar aí para mim, por favor. Tagarelar. Ah não, professor. Tagarelar? E conjugue rápido, por favor. Não, professor, é trava-língua, né? Tá de sacanagem aí comigo, né? É isso aí. Mas você entendeu o raciocínio, correto? É só eu colocar o verbo aí, ó, tagarelar, e você terá
Eita, até eu mesmo me confundo nessa história. Eu não vou nem tentar, porque eu também vou travar minha língua. E então, você vai colocar aí o verbo e tem a desinência. A minha proposta foi trazer-te-ei boas notícias. É uma construção adequada? O que você me diz? Ah, professor, acho que tá certo, né? Me fala, e o verbo trazer no futuro é trazerei? Professor, olhe na tela. Trazer no futuro não é trazerei de jeito nenhum. Trazer no futuro é trarei. É uma exceçãozinha a essa regra que eu estou te mostrando. É trarei. Então, se é trarei, eu vou deixar para o final o quê, por favor? O ei, sua desinência. Deixa para o final sua desinência. Então, ó, trar-te-ei boas notícias. Ah, professor, tá vendo? Trar-te-ei boas notícias. O verbo fazer no futuro é tira o ti aí. É fazerei? De jeito nenhum, professor, é farei. Ah, então como é que fica? Ó, se é farei, eu terei far-te-ei. Tira o ti lá, ó. Tira o ti. Tá vendo aqui, ó? Tira o ti. Tira o ti. Você tem assim, ó, farei. Farei. Então, com este ti, que é o pronome oblíquo átono, eu vou usar mesóclise, por isso eu tenho far-te-ei. Tá vendo, ó? Trar-te-ei boas notícias. Far-te-ei uma surpresa. Ai, professor. Ô, professor, eu comi tanto, professor, que eu far-te-ei. Calma aí. Calma aí. Eu quero que você preste atenção aqui no emprego da língua. Olhe na tela. Veja mais contextos aí comigo, por favor. Vamos lá. Vamos analisar aí. Já eu faço mais questões. Lá pra frente vai ter questão. Mas antes disso, eu quero observar um outro texto. Olhe para mim enquanto eu peço aqui para o Adriano colocar para mim um slide em branco. Ele vai acrescentar um slide aqui para nós agora. E eu vou te mostrar ainda a mesóclise. Sim, vamos entender o emprego da mesóclise aí agora na tela. Veja bem. Vamos lá. Turma, veja uma questão que caiu em prova, ó. Dizia assim o texto: lavrará a ata. Lavrará a ata. E o examinador aí perguntava se eu poderia reescrever o texto da seguinte forma, ó. Lavrar. Lá. Foi a pergunta da prova. Posso substituir lavrará a ata por lavrar lá a? Lavrar lá? O que o menino fala aqui nesta hora, quando observa lá, lavrar lá? Diz o quê? Nunca vi uma palavra com 2 acentos, professor. Nunca vi isso? Fala ou não fala isso daí? Ah, fala. Então, observe na tela que eu vou te mostrar como é que isso funciona. Veja bem, lavrar, para quem não sabe, significa assinar. Nesse contexto. Porque pode ser no contexto de cultivar. Mas aqui é no sentido de assinar. Bom, quem lavra, lavra algo, ó. Lavrar o quê? O verbo é transitivo direto e a ata é o seu objeto direto. Então, lavrará o quê? A ata. Mas imagine comigo que você queira substituir o pronome oblíquo átono por o objeto direto por um pronome oblíquo átono. Quais são os pronomes que eu posso usar? O, a, os ou a, certo? Nós já estudamos isso. Ah, é verdade, professor. Então, vamos lá, ó. Como é que vai ficar isso aqui? Lavrar. Só que o verbo lavrar, turma, é um verbo no futuro, não é? Então, eu vou colocar a mesóclise, tá vendo? Ó? Vou colocar o pronome a e vou deixar para o final só a desinência de tempo. Então, olha aqui para mim, por favor. Observe aqui, ó. Observe aqui rapidinho, ó. Eu vou acrescentar o a. Se você tirar o a, vai ficar como? Lavrará. Então, eu acrescento o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Porque se eu tirar aqui, ó, volta o verbo. Lavrará. Aí, olha na tela lá, continue. Veja. No entanto, quando esse pronome oblíquo átono, ele entra aqui no meio do verbo, você percebe a necessidade do ajuste. Porque o verbo terminou em R, S ou Z, eu corto o R. Para que o pronome assuma a forma lolá, los, las. Lavrar não é uma oxítona terminada em A, por isso deve ser acentuada. Então, se alguém pergunta a você, lavrará a ata, o que você diz? Sim, lavrar lá.
na tela. Nossa, professor, desse jeito, desse jeito. Olha só, eu digo para você que fará o exercício. Fará o exercício. Veja bem, quem faz algo. O verbo é transitivo direto. O exercício é o objeto direto. Legal? Deixa eu marcar aqui, ó. Essa construção aqui é perfeita, né? Corretíssima. Vamos lá. Então aí quem faz algo. Imaginando que você queira substituir esse objeto direto, o exercício, pelo pronome oblíquo a. Como é que fica? Professor, vou deixar para o final só a desinência do tempo. Isso. Vou entrar com o pronome e depois termino o verbo. Ó, se eu tirar o pronome, volta o verbo normal. Fará. Certo, professor? E turma, eu vou lá. Como o verbo terminou em R, S ou Z, eu devo cortar a consoante R para que o pronome assuma a forma lo, lá, los, las. Fá. Você concorda que Fá é uma oxítona monossilábica terminada em A? É o que, professor? É isso mesmo. O novo acordo ortográfico não fala mais em monossílabos tônicos. Agora nós temos uma oxítona monossilábica tônica. Professor, isso vai mudar o que na minha vida? Nada, né? Claramente. Então veja. Fará o exercício. Fará o exercício? Sim. Falou a. Olha que legal. E se você quiser, pode voltar aqui comigo, vem cá, vamos conversar. Se você quiser colocar em primeira pessoa, como é que fica? Aqui, ó. Falou, ei, falou as, falou a, falou emos, falou eis, falou ão. Olha na tela um pouco mais. Eu digo assim, ó. Eu digo lá que ele, ó, superaria o obstáculo. Superaria o obstáculo. Veja bem. Quem supera alguma coisa. O obstáculo, o objeto direto. Imagine que você queira substituir esse objeto direto pelo pronome. Como é que fica? Qual é o tempo desse verbo superar? Futuro. Futuro do pretérito. Então deixo para o final só a desinência do tempo, tá vendo? Ó, superar, coloco o pronome, que é o, e depois volta o verbo normal, termina o verbo, ó, ia. Legal, professor. Como o verbo aí, ó, superar, terminou em consoante R, S ou Z, corta a consoante, o pronome assume a forma lolá, los, las, correto? Sim, professor, correto. E como o verbo aí, ó, superar é uma oxítona terminada em A, deve o quê? Deve ser acentuado. Ah, não, professor, eu gostei mais desse exemplo aí, ficou mais legal. Superar, loia. É isso mesmo, superar, loia. Superaria o obstáculo? Superar, loia. É isso aí. Neste caso é a mesóclise, e a mesóclise deve ocorrer sempre com o verbo no futuro. Agora veja na tela, que se porventura houvesse um fator atrativo, por exemplo, não, aí volta a próclise, não o superaria, aí volta o emprego da próclise, não o superaria, tudo bem? Vamos lá, mais à frente, e agora eu quero mostrar para você mais duas informações importantíssimas na nossa vida, tá? As duas informações, a terceira diz assim: quando nós tivermos a expressão em mais um gerúndio, obrigatoriamente nós devemos utilizar a próclise, tá? Então se você tem lá, ó, preposição em mais verbo no gerúndio, nós precisamos da próclise. Como assim, professor? Ó, veja um contexto. Em tratando-se desse assunto, Lucas, eu mesmo, né? Eu mesmo, é assim que fala, né? Em tratando-se desse assunto, Lucas é especialista. Que assunto, professor? Você sabe. Língua portuguesa, claro. Então, em tratando-se, isso está adequado?
Claro que não, pois houve a preposição em mais um verbo no gerúndio, então o adequado é o quê? Em se tratando desse assunto, Lucas é especialista. Tudo bem? Então, em se tratando desse assunto, Lucas é especialista. Legal, professor? E vamos à nossa quarta informação importante. Nós temos aqui, ó, frases interrogativas, exclamativas e opinativas. Exigem a próclise, tá? Então, perguntas, frases exclamativas e frases opinativas. Aí eu vou usar a próclise obrigatoriamente. Vamos lá, professor. Como assim frases interrogativas? Ó, exemplo. Como chama-se? Como chama-se esse professor? Como chama-se esse professor? É uma pergunta, não é? É ou não é? Então, como se chama? Como se chama esse professor? Claro que você me conhece. Você me conhece. Então, olha lá. Como se chama? Vai fazer uma pergunta? Eu tenho que usar a próclise. Legal. Legal, legal, professor. Vamos mais? Eu digo assim, ó. Como esse professor, como esse professor ajudou-te, ó, como esse professor ajudou-te, certo isso daí? Concorda que é uma frase exclamativa? Então você deve dizer como, professor, como esse professor te ajudou? Porque é uma frase exclamativa. Então você diz, nossa, como esse professor te ajudou? Ah, legal. Veja mais. Ó. Que bons ventos. Que bons ventos. Que bons ventos. Opa. Que bons ventos. Tragam-no. Que bons ventos tragam-no. Vou colocar assim, ó. Professor Lucas. Ó, pronto. E está adequada esta construção? Que bons ventos tragam-no, professor Lucas. Não. Turma, é o seu desejo? É ou não é o seu desejo? Então, se é o seu desejo, se é a sua opinião, se é uma frase optativa, né? É que bons ventos o tragam, professor. Olhe na tela. Então, que bons ventos tragam-no? De jeito nenhum. Que bons ventos o tragam. Já ouviu alguma mãe por aí falando que Deus guia-te, meu filho? Não, não é assim que a mãe fala. Que Deus te guie. Que Deus o abençoe. Pois é assim que falamos. Está vendo? Então, se é uma optativa, uma frase que indica um desejo, eu tenho que usar a próclise. É verdade, ó. Que Deus te guie na sua prova. Que Deus o abençoe. Amém? Amém. Bom, antes de concluir este bloco ainda, eu quero reiterar, eu quero reforçar o que nós vimos. Vimos 10 regras sobre a colocação pronominal. Foram 10 regras muito importantes para nós, pois falamos aqui sobre os fatores de atração, que são 6. Advérbios, palavras negativas, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e conjunções subordinativas. 6. Depois tivemos mais 4 observações importantes. Quais são elas? O verbo no infinitivo sempre aceita a ênclise, certo? 2. Verbo no particípio. E verbo no futuro, jamais
aceita a ínclise. 3. Quando eu encontrar a expressão em mais verbo no gerúndio, eu vou usar a próclise. E 4. Para finalizar as nossas 10 regras. Quando eu encontro perguntas, frases interrogativas, exclamativas ou optativas, eu devo utilizar a próclise também. Então revise estas 10 regras e eu te garanto que você será aprovado e que você irá gabaritar. No nosso próximo bloco, eu farei uma revisão sobre este assunto, sobre a colocação pronominal, para reforçar se de fato você aprendeu o que nós temos aqui a ensinar. Tudo bem? Então, para finalizar esta aula, este bloco, conforme dito aqui na última regra, meu desejo é que Deus te guie na sua caminhada, na sua jornada para concursos públicos. Espero você no nosso próximo bloco para continuar a nossa revisão. Um abraço do lucaslemos.pro.